Palavra aberta. A desoneração, redução de impostos na folha de pagamento de 17 setores da economia tem provocado um dos mais intensos embates entre o governo federal e o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal sendo também um dos personagens. A desoneração foi criada em 2011 no governo Dilma Rousseff. É um benefício fiscal concedido a empresas para que elas gerem ainda mais empregos. Na prática, a medida permite que os empresários passem a pagar uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Sem essa política, os impostos seriam equivalentes a 20% da folha de pagamentos. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei que prorroga a desoneração até 2027. O presidente Lula vetou integralmente a proposta, mas o Congresso derrubou o veto e promulgou a lei. Com isso, o governo editou a medida provisória que revogou partes da lei recém-promulgada e determinou a reoneração gradual da folha para as empresas. O texto também cancelou a desoneração para municípios. O governo ainda foi ao Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da lei que prorroga a redução de impostos, alegando que a norma não prevê o impacto orçamentário e financeiro do benefício. O ministro do STF, Cristiano Zanin, concedeu liminar, suspendendo os efeitos da lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou e disse que foi um erro primário do governo levar a questão para a Justiça. Para debater os pontos positivos e negativos da desoneração da folha de pagamento, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Janir Moreira, que é também fundador da Associação Brasileira de Direito Tributário. Bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar na Itatiaia para debater um tema tão importante para a sociedade brasileira, para a economia do nosso país. Estamos recebendo também Paulo César Feitosa, integrante do Movimento Economistas pela Democracia e que foi professor de Economia da UNA por 28 anos e da FUMEC por 27 anos. Olá, professor, obrigado pela presença. Os cumprimentos, Eustáquio, Kátia, Dr. Janir, um prazer estar aqui. Vamos aprender muito ouvindo e cumprimentos também aos ouvintes da Itatiaia. Tomara que sejamos todos agraciados com uma excelente discussão. Obrigada pela presença, professor. Vamos começar ouvindo, então, o Janir Moreira. Na avaliação do senhor, o que o senhor acompanha, né, esse debate por parte dos setores que defendem a desoneração da folha de pagamento, a redução de impostos, e neste momento, que o debate está ainda mais intenso, né, gerando ponto e contraponto, o senhor é a favor da desoneração. E por quê? Por que ela é mais importante, principalmente agora? O Brasil é um dos países do mundo que mais tributam a folha de pagamento. O custo da contratação no Brasil nós chegamos a aproximadamente 102% dos salários. E como incentivo à atração de investimentos, como incentivo ao emprego formal, nós entendemos que a desoneração da folha, já vigente no Brasil há 13 anos, vem dando excelentes resultados. E uma mudança brusca no sentido de voltar a onerar essa folha de uma só vez, com toda certeza nós teremos impactos fortíssimos na geração de emprego e renda no país. Mas essa redução de impostos, na visão do senhor, ela não atrapalha o caixa do governo, a arrecadação? Na verdade, ela não foi colocada desde o primeiro momento como uma redução de impostos. Ela é uma substituição em que, ao invés de se tributar a folha em 20%, tributa-se o faturamento das empresas. E tem determinados setores, especialmente esses 17 setores, em que eles têm a característica de gerar muito emprego. E, consequentemente, ao não onerar a folha, há a substituição pelo faturamento. Isso nós acreditamos que há um equilíbrio. Pode ser até que o governo sustente que com a reoneração vai haver um aumento de arrecadação, mas ele não pode ser brusco, não pode ser para pegar a economia de surpresa. Haveria necessidade de uma programação, de uma forma diferenciada, de uma oneração gradual, não da forma como que está sendo proposta. E principalmente em função da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, com toda certeza os impactos serão fortíssimos. Pois é, mas aí acabando mantendo a desoneração da folha de pagamento, o que acontece com o faturamento?
São ou não duas cobranças? Não. Só para ficar claro. Ao se manter a desoneração, com toda certeza, a substituição da contribuição previdenciária patronal será feita pela contribuição continuará sendo feita pela contribuição sobre o faturamento. Se ela for retomada, aí não tem cobrança. Se ela for retomada, acaba a contribuição sobre o faturamento. Mas não dá na mesma para a empresa onerar, né, atingir a cobrança de impostos na folha de pagamento e no faturamento? Não, é porque em determinados setores emprega-se muito mão de obra e com isso, ao tributar a mão de obra, em relação ao faturamento, aumenta substancialmente a carga tributária. Vamos ouvir agora o professor Paulo César Feitosa e na avaliação do senhor. A posição do senhor nesse debate é contra a desoneração. E por quê? Kátia, eu gostaria de começar fazendo algumas breves considerações. Por exemplo, este projeto de desoneração, na verdade, essa proposta de desoneração, ela tem início, como já foi dito, no governo Dilma em 2011. Naquele momento, o governo Dilma foi extremamente criticado por vários analistas, porque o governo estava fazendo uma benesse para poder, um incentivo fiscal no fundo que nós estamos conversando. E aqui no Brasil, embora naquele momento fosse em caráter temporário, também todos os analistas, todos os estudiosos do tema são unânimes em afirmar, feito o incentivo, concedido o incentivo, dado o benefício num dado momento, nunca mais aquele benefício vai ser temporário. Ele vai, como no caso da desoneração, ele vai ganhando vida própria, pereniza-se e torna-se eterno, eterniza-se. Ele é um problema que não é ideológico, deixar desde logo claro. Agora o Lula vetou, já houve uma ocasião que foi a Dilma que colocou e chegou, inclusive, por conta e obra e graça do Congresso, a incluir, começou com 6 setores que mais empregavam mão de obra e chegou a atingir 56 setores num dado momento, o que era um descalabro total. O governo Bolsonaro também houve naquela oportunidade uma medida para estender até agora o benefício, até 2023, e o governo Bolsonaro também tentou vetar, também vetou o projeto, achando que aquilo ali prejudicaria as finanças públicas. Não necessariamente a questão tributação, mas as finanças públicas, e eu explico por quê. O governo Bolsonaro teve uma derrota acachapante no Congresso, e com isso, então, ele sancionou, ao contrário do Lula, que ainda está resistindo. Então, eu estou citando esses fatos para mostrar o quê? Nós não estamos discutindo questões ideológicas. Ser contra ou ser a favor aqui entra muito tendo em vista algumas questões assim. Você disse, Eustáquio, que, bom, se temos uma substituição, o que é mais interessante para a empresa? A tributação sobre a receita ou a tributação sobre a folha? Que também está um nome incorreto. Na verdade, não é tributação sobre a folha, é a contribuição cobrada sobre a folha. E aí a gente começa a ter que esclarecer melhor aos ouvintes. Por quê? Porque na Constituição Federal de 1988, artigo 195, que trata do financiamento da Seguridade Social, diz lá: o financiamento da Seguridade Social, onde está compreendido, claro, o INSS, a Previdência Social, recursos públicos e contribuições sociais. E lá diz ainda mais: todos devem cobrir os riscos da perda ou redução da capacidade laboral, que é o chamado princípio da solidariedade. Então, é recursos públicos, contribuições sociais que vêm de onde? Do setor privado. Então, na verdade, o regime de previdência que a gente tem, isso já desde lá de 1960, até antes, lá da lei Eloy Mendes, provavelmente, dos anos 1920, as fontes de financiamento sempre foram tripartite, que é o princípio da solidariedade. Contribui o trabalhador, contribui o governo e contribui o empresário. E eles deveriam, a princípio, contribuir em proporções semelhantes. O que cada vez mais a gente percebe com a desoneração? Que o empresário está conseguindo se imiscuir, evitar essa contribuição
e diminuir e reduzir essa contribuição, que é um benefício, Eustáquio, porque só de empresas dos 17 setores vai custar no mínimo 9 bilhões. Se pagasse pela folha, pagaria 9 bilhões a mais do que pela receita. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que nós não estamos, né, gerando simplesmente déficits fiscais para o governo, déficits primários. Nós estamos quebrando o regime de solidariedade da Previdência Social. E no futuro vai faltar recursos para pagar a aposentadoria das pessoas. Dadas as explicações, né, técnicas, tanto de um lado e de outro, a gente precisa falar agora diretamente para o cidadão comum que pode achar esse assunto pouco interessante quando se fala desoneração da folha de pagamento. Na visão do senhor, do ponto de vista que o senhor defende, como que isso afeta o cidadão comum, o trabalhador? Cada vez mais o país está vendo a sua população envelhecendo. Cada vez mais a tecnologia contribui para afastar novos trabalhadores dos processos de produção que tornam-se cada vez mais automatizados. E, portanto, cada vez menos entra trabalhadores no mercado de trabalho e especialmente nas empresas em empregos formais. E aí qual o resultado? Cai cada vez mais pelo lado do trabalhador a contribuição à Previdência. Não é porque ele está pagando menos, não. É porque ele não está entrando no volume que entrava antes. O fluxo é que caiu. Se o empresário também para de contribuir, vai sobrar só para o governo. E aí o que vai acontecer? Ou o governo vai chegar num dado momento que toda a carga de impostos que ele arrecada será dedicada a pagamento da Previdência, ou então cada vez mais o trabalhador vai ter que contribuir com parcela maior do seu salário, ou ainda pior, cada vez mais distante ficará a aposentadoria. Se hoje é com 62, amanhã com 65, quem sabe daqui a algum tempo, 80 anos, a pessoa ainda não está. Exatamente. Doutor Janir, o senhor concorda com o argumento, ou a fala do professor Paulo César de que o setor empresarial quer contribuir menos, quer participar menos dessa contribuição com a Previdência, com a Seguridade Social? Não é que o setor empresarial quer contribuir menos. É que nesses setores, em especial esses 17 setores, emprega-se muito mão de obra e o custo da folha se torna insuportável. No momento em que voltarmos a onerar essa folha, com certeza isso vai refletir não apenas nesses setores, mas em toda a economia. E de 2011 para cá, houve aumento da geração de empregos, houve aumento da contratação, tendo em vista a desoneração? Com certeza, porque se não tivesse havido a desoneração, nós teríamos um desemprego muito maior. E o que vai acontecer com a volta da contribuição previdenciária sobre folha, nós certamente vai haver redução de salários, vai haver um ingresso menor de trabalhadores no mercado formal. Então, essa posição colocada pelo professor de que cada vez mais nós temos aí empregados fora do setor formal, vai haver muito mais ainda, não tenho dúvida disso. Então, é necessário equalizarmos isso. O empresariado já participa dessa solidariedade com as demais contribuições também previstas no artigo 195 da Constituição. Como exemplo, o PIS e COFINS, que incide sobre o faturamento. O que há é uma escolha de padrões, uma escolha de fatos geradores. E a escolha do fato gerador como faturamento, com toda certeza, no nosso entendimento, ela promove um equilíbrio maior entre a contribuição do empresariado e aquela que o governo hoje sustenta. Na verdade, o governo está pensando, parece-nos, que simplesmente aumentar a arrecadação, diminuindo ou reduzindo os incentivos que até então foram concedidos. E diga-se de passagem, conforme muito bem disse o professor, não é uma questão ideológica, foi concedido pelo próprio, na época, pela presidente Dilma. O que nós precisamos é buscar caminhos que façam com que todos paguem, e todos paguem menos, porque onde todos pagam, todos podem pagar menos, não tem dúvida disso. Mas o empresário não está pagando menos? Não, o empresário está pagando mais. Atualmente? Atualmente, porque além da folha... Sem a desoneração, né? Sem a desoneração, nós já temos uma carga tributária praticamente insuportável no país.
E principalmente agora, com a mudança promovida pela reforma tributária, que começa a partir de 2026, nós tivemos, nos impostos e contribuições sobre consumo, nós tivemos aí um aumento substancialíssimo, principalmente para os setores da prestação de serviços. Podem observar que as entidades vinculadas ao setor de prestação de serviços são as mais preocupadas com o retorno dessa oneração da folha, porque nós vamos ter que conviver com um custo maior de folha, além de convivermos também com o custo maior decorrente da reforma tributária nos impostos e contribuições sobre consumo. Agora, o senhor é a favor da isenção dessa cobrança só para os 17 setores que mais empregam ou para todas as empresas? Eu sou a favor que isso ocorresse para todas as empresas. Obviamente, se for para todos, tem que se buscar um ponto de equilíbrio, porque não basta usar o mesmo método hoje para todos os setores, porque aí sim, aí nós podemos quebrar o caixa do governo. Esse não é o objetivo. E dentro do que o professor Paulo César Feitosa falou de consequências para o trabalhador, para o cidadão comum, o senhor não concorda que a gente pode ter problemas até previdenciários no futuro? Não, eu entendo que não, porque existem outras contribuições também previstas no artigo 195 da Constituição que promovem exatamente a cobrança em igualdade de condições para os demais setores concorrerem com a solidariedade. Professor Paulo César, o senhor não acredita que reduzindo a carga sobre a folha de pagamento pode incentivar as empresas a contratarem mais? Bom, então vamos colocar aqui dados do estudo do IPEA do professor Mark Heckscher, que mostrou, publicado em 2023. Se é publicado em 2023, a metodologia nos mostra que a pesquisa não foi feita em 2023, provavelmente tenha sido feita ainda no governo anterior. Eu estou dizendo isso porque o IPEA é um órgão público, então com direcionamento dado pelo governo anterior. O que o estudo concluiu? A medida não ajudou ao mercado de trabalho. De 2012 até 2022, os setores beneficiados fecharam 960 mil postos, redução de 13% no total de postos de trabalho. O percentual no total de empregados dos setores, a participação destes setores beneficiados, reduziu-se de 20,1% para 18,9%. Já os setores que não foram desonerados, o aumento do emprego aconteceu. E aconteceu em 6,3%. Se a ideia era gerar empregos, parece que os dados da pesquisa mostram que nós estamos na direção errada. Então, o que a gente deve começar a pensar? A ideia era gerar empregos ou simplesmente a manutenção daqueles que já existiam? Porque contratação de novos não aconteceu, pelo contrário. Eu até entendo, e o Dr. Janir também vai concordar com isso, que a tecnologia permite que você, em vários setores, como na automação bancária, a quantidade de agências bancárias, de trabalhadores bancários que foram demitidos e que hoje estão aí na uberização na vida profissional, porque não arranjam muitas vezes outras ocupações, é muito grande. Então, não resolveu o problema. É um custo de 9 bilhões para os 17 setores. E eu queria chamar aqui a atenção, Eustáquio, porque um destes 17 setores são as empresas de comunicação. E são raríssimos os meios de comunicação, jornais em especial que eu vejo, ou outros meios, que são capazes de, tratando desse tema, deixarem claro que eles são parte interessada, porque vão pagar menos. E eu acho importante, porque tem jornal, eu não sei se poderia citar aqui, mas tem jornal de São Paulo que toda vez que solta matéria fala lá, nós temos interesse neste assunto. Porque eu acho importante para que quem está lendo, com isenção, possa falar assim, olha, se eles estão defendendo ou se eles estão criticando, eles têm interesse aí e é bom que o espectador, que o ouvinte, que quem está lendo esteja bem informado a respeito. Ô doutor Janir, o professor Paulo César está dizendo que não houve aumento do volume de empregos. Na verdade, nós quando falamos de aumento de volume de emprego, nós não podemos considerar apenas um fator, precisamos considerar um todo, principalmente o equilíbrio entre faturamento e folha. Para cada tipo de empresa, nós temos situações diferenciadas. O que ocorrerá com toda certeza é que
O emprego formal, no momento em que voltar a oneração da folha, quem será o mais prejudicado será o empregado, será o trabalhador brasileiro, porque o trabalhador brasileiro é que terá, com toda certeza, redução da sua massa salarial, da sua carga de remuneração, porque as empresas não suportando, vai acabar descarregando em cima dos empregados. E, consequentemente, se não descarregar em cima dos empregados, vai se descarregar no preço. E quando descarrega no preço, sacrifica toda a coletividade. E sacrificando toda a coletividade, nós teremos diminuição do faturamento, diminuição da geração de renda no país. Entendo que, se a desoneração fosse tão ruim, não teria prevalecido pelos 13 anos que prevaleceu. E agora, somente uma parte, que era acabar com ela. Né? Penso até que é o momento, o governo federal entrou para a judicialização do tema num momento inadequado, porque nós estamos num momento em que há uma discussão entre o executivo e o legislativo. O judiciário foi chamado nessa questão por uma das partes, quando ainda é possível negociar, ainda é possível buscar uma solução que atenda aos interesses do empresariado, dos empregados e, enfim, de toda a sociedade brasileira. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Recebemos aqui o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e também fundador da Associação Brasileira de Direito Tributário, Janir Moreira. Obrigada pela presença, pela contribuição. Até a próxima. Recebemos também o professor de Economia, Paulo César Feitosa, foi professor da UNA por 28 anos, professor da FUMEC por 27 anos e é integrante do Movimento Economistas pela Democracia. Professor Feitosa, obrigado mais uma vez pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço e só gostaria de deixar claro, Eustáquio, que nós tratamos aqui dos 17 setores, mas está também neste mesmo projeto a questão da desoneração das prefeituras, que são outros 11 bilhões, prefeituras pequenas com até 156 mil habitantes. Outros 11 bilhões de perda de arrecadação. Então é importante a gente olhar que nós não estamos falando de cifras pequenas, não. Mas meu abraço a todos os ouvintes, a você, meu muito obrigado, a Kátia, até pela paciência, ao Dr. Janir, por ter nos agraciado com informações importantes. E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.